Hoje eu vou te dar 4 dicas para deixar o seu desenvolvimento Python mais profissional. E aí galera, beleza? No nosso primeiro Dev Chat a gente conversou com o Arthur Valadares. Se você não assistiu esse bate-papo, dá uma olhada que tá muito legal. A gente conversa sobre tudo, sobre Python, sobre doutorado, o impacto do doutorado no trabalho do Arthur na indústria e etc. O Arthur está trabalhando numa startup que se chama Rockley Photonics. E lá ele está trabalhando com Python. Então, no bate-papo, ele deu algumas dicas de Python profissional. Basicamente, o que ele falou, pessoal, são 4 coisas. A primeira coisa é a seguinte, sobre a questão de tipagem dinâmica. Então, a tipagem dinâmica é uma coisa legal, porque você não precisa toda hora ficar dizendo qual que é o tipo da variável antes de usar ela. Entretanto, o Arthur disse o seguinte, que profissionalmente o pessoal que desenvolve em Python está começando a utilizar o type hint, que é a ideia de você declarar o tipo da variável na hora que você declara a variável. Isso apareceu no Python, parece-me que a partir do 3.5. Então você pode colocar o nome da variável, 2 pontos, o tipo dela. Tá? Isso pode ser feito em Python. Obviamente, a ideia que o Arthur falou é que você não vai ficar tipando todas as suas variáveis. Por exemplo, quando for fazer um laço, você não quer colocar o tipo do i lá, isso aí não precisa mesmo, ninguém quer fazer isso. Agora, quando você está usando um objeto, por exemplo, vale a pena você colocar o tipo dele. Obviamente que isso não vai ser checado pelo interpretador Python. Isso tem que ser feito por um type checker. E entra então na nossa segunda dica, que é o que o Arthur falou lá, que profissionalmente o pessoal utiliza uma ideia poderosa para desenvolver em Python, como o PyCharm. E aí, usando o PyCharm, obviamente que daí você vai poder colocar o tipo da variável, e isso vai ter impacto no desenvolvimento. O Arthur falou o seguinte, principalmente na hora que você usa o operador ponto para chamar um método, tá, de um determinado objeto, vale a pena você dizer qual que é o tipo do objeto antes. Aí você dá chance para a IDE recomendar os métodos possíveis a serem chamados para aquele objeto. Então essas duas ideias, primeiro, usar o type hint para as principais variáveis do seu sistema, vale a pena você já dizer qual que é o tipo da variável, e usar uma ideia poderosa que vai poder usar dessa informação do tipo da variável para te recomendar os métodos que podem ser chamados, por exemplo, para um dado objeto. Eu li um artigo que fala sobre a questão de tipagem dinâmica e estática. Não estou advogando aqui por uma ou por outra, mas o artigo mostra que em linguagens de tipagem dinâmica, quando você tem algum bug, demora mais tempo para achar o bug. Então imagina que usando o type hint, melhora também nesse sentido, em você encontrar esse tipo de bug. Tá? Com os type checkers e IDEs, você já pode encontrar algum tipo de defeito relacionado com o tipo da variável. A terceira e a quarta dicas têm a ver com a questão de performance. O pessoal reclama um pouco do Python, em alguns casos, parece-me ser um pouco lento. Eu tive essa experiência num projeto que eu uso Machine Learning e muitos dados, Data Science. Então, para tirar a média de uma coluna lá, de uma tabela com mais de 1 milhão de linhas, no Python estava demorando muito. Então, para isso, eu tenho utilizado o R. Então, de fato, o Python tem alguns gargalos de performance. Então, o Arthur deu 2 dicas, que são a 3 e a 4 aqui, para melhorar a performance do Python. A primeira delas é usar o Swig. Não sei se você já ouviu falar no Swig. Então o Swig consegue fazer uma ponte entre o C e o C++ e o Python. Quer dizer, você pode chamar funções que são implementadas em C e C++ e compiladas a partir do Python. Tá? O Swig faz essa ponte. Eu fiz um exemplinho para mostrar como o Swig funciona, tirado do tutorial mesmo. Vou mostrar para vocês agora, dá uma olhada. Então esse aqui é o exemplinho do Swig, bem rapidinho, pessoal. É o exemplo que é dado no tutorial mesmo, só para vocês verem rapidinho aqui como funciona. Então eu tenho uma função em C, ela calcula o fatorial de um número, tá? Não que você precisasse fazer isso em C, que seria uma função mais lenta no Python, que você poderia usar em C. Tá? Você tem que colocar um ponto .h também, que é o header desse arquivo .c, e aí você tem que fazer um arquivo .i. Tá? Esse .i é a interface entre o C e o Python. Nesse lugar é que você vai colocar as funções que você vai querer chamar do Python. Tá? Então você coloca aqui module, o nome do module, e coloca as funções aqui que você quer chamar. Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que chamar o Swig, tá? E vai ter que fazer uma compilação do código em C. Isso tudo está lá no tutorial. Tá? Depois que você fez isso, então, ele vai gerar código aqui .py, um código em Python, no qual você pode chamar aquela função de C. Tá? Então, eu vou só chamar aqui para vocês verem. Basta eu colocar aqui o interpretador, eu importo o módulo, certo? E posso chamá-lo. Então, aqui eu estou chamando o fatorial
para 10, né, usando a função que foi implementada em C, beleza? Então essa é uma forma de você deixar os seus programas Python mais rápidos. Beleza, pessoal. Então a quarta dica é bem parecida aqui com a terceira, para deixar o Python mais rápido, é a utilização do Numba. Não sei se vocês conhecem o Numba. Então o Numba serve para você compilar código Python para deixar o programa mais rápido, tá? Ele não funciona com todas as coisas que tem em Python. Ele chama Numba por causa do NumPy. Então você pode compilar coisas nativas do Python e do NumPy. É bem legal também. O Arthur disse que um dos programas que ele fez lá, usando o Numba, deixou 100 vezes mais rápido que a versão normal de Python, tá? É bem simples usar o Numba, dá uma olhada lá. É só você decorar uma função, uma parte do código que você quer compilar, né? Ele vai usar um Just-in-Time Compiler, um JIT, e na hora que você for executar a primeira vez aquele código, ele vai compilar e vai deixar o programa bem mais rápido. Então era isso, galera. 4 ideias aí para deixar o seu desenvolvimento Python mais profissional. Sobre aquela questão de tipagem, né? Me parece que isso apareceu no Python a partir do 3.6, né? E para você colocar um tipo para variável, basta você colocar 2 pontos. Então você vai colocar o nome da variável, 2 pontos, o tipo dela. Então uma mudancinha na sintaxe que permite você dizer qual que é o tipo da variável. Para funções você consegue colocar também o tipo dos parâmetros e o tipo de retorno da função. Então obviamente que isso não vai ser checado lá pelo Python em si, você tem que ter um type checker, né? Ou você pode usar uma IDE, como foi recomendado aqui, o PyCharm. Beleza, pessoal? Então dá uma olhada nessas coisas aí para deixar o seu desenvolvimento Python mais profissional. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.